Então vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, Novo Testamento. E hoje vai ser um estudo diferente. Hoje vai ser eu que vou ministrar mais 4 amigas. Então hoje a gente vai estudar 5 parábolas do capítulo 13 de Mateus. Eu vou ministrar a primeira. Depois a Tamires vai ministrar a parábola do trigo e do joio, a Josi a parábola do grão de mostarda e do fermento, a Aline a parábola do tesouro escondido e da pérola e a Renata a parábola da rede de pesca. Então vamos começar pela parábola do semeador. Gente, eu vou usar a versão NVT. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Versículo 3. Jesus contou várias parábolas. Então aqui Jesus começa com a parábola do semeador. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Agora eu vou colocar para vocês um videozinho rápido, é menos de 3 minutos, só para a gente poder entender aqui o cenário bíblico. Mostrar algo para vocês e nós vamos voltar para o texto para ver se faz mais sentido na sua mente. Vem comigo. Quando se fala em plantações na nossa cultura, no nosso país, pensamos em algo plano, aquela grande plantação de trigo, de cevada, de soja, mas nos tempos de Jesus era diferente. A maior parte da terra daqui de Israel é montanhosa. Então o que eles faziam para plantar o trigo, a cevada, outros elementos? Eles faziam terraças. As terraças são exatamente isso que você está vendo aqui, que foi feito há 2000 anos. Eles pegavam uma parede de pedra, como você está vendo, seguravam a terra ali, aqui eles colocavam terra boa para plantar, faziam outra parede de pedras e assim por diante. No final das contas, você tinha verdadeiros degraus aqui, como se fosse um degrau aqui, ali outro, mais acima outro, e assim eles plantavam. Agora você consegue perceber esse cenário, como ele faz sentido para contextualizar a parábola de Jesus. Porque se eu estou plantando o trigo aqui, evidentemente que eu estou plantando no caminho. Evidentemente que algumas sementes podem cair no meio das pedras, onde não tem muita terra. Outras sementes podem cair onde há espinhos. Aliás, aqui está cheio de espinhos. Percebe? Agora que você já viu o cenário, vamos voltar para a parábola de Jesus? Eis que o semeador... Então, eu coloquei esse videozinho rápido porque o Rodrigo Silva ele explica bem esse cenário bíblico, né? E aí eu achei mais fácil depois para a gente conseguir entender a parábola. Então, ó, eu coloquei ainda uma imagem dele. Ó, então o lavrador estava aí no caminho, que é onde o Rodrigo Silva está, e estava espalhando as sementes pelo campo, pelo caminho. Lembrando que no passado, essa parte do meio estava cheia até em cima de terra. Então, essa parte aí onde o Rodrigo estava, ficava cheio até em cima. Então, quase nivelava com a beira, né? Que é essa parte aí de pedra, de rocha. Então, portanto, o degrau não era tão alto assim. Não existia um degrau, porque ficava nivelado, né? Então, a mureta de pedra, ela se nivelava com o caminho, que é essa parte do meio onde o Rodrigo tá. Que é essa parte de terra. Aí, ó, eu coloquei alguns símbolos pra gente poder agora relembrar o que foi dito na parábola. Então a seta, eu coloquei a seta bem aonde é a beira do caminho, né, que tá aí à esquerda. Então a beira do caminho, lá na parábola tá escrito, né, as aves vieram e comeram as sementes. A beira do caminho é onde as pessoas passavam, né, então elas passavam ali. É fora dessa mureta, né,
Que na verdade, nas plantações ela estava cheia de terra, então não tinha esse degrau da mureta, né? Era coberta de terra até em cima e nivelava com essas rochas. Aí esse outro símbolo, tipo de um relâmpago, então seria o solo rochoso, que é no meio das pedras. E não havendo muita terra, elas germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, porque não tinham raízes profundas. Aí esse outro símbolo eu coloquei nos espinhos, que está aí do lado da rocha, né, mais para baixo. Ali nos espinhos, as sementes cresceram e sufocaram os brotos. E esse outro emoji aí com 2 olhinhos e um sorrisinho representa o solo fértil, que é no meio ali do caminho, que as sementes produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então, vamos entender o seguinte, nessa parábola, a semente representa a palavra de Deus. Então, semente é igual à palavra de Deus. E solo é igual ao coração. O solo representa o coração. Agora, a gente vai pular alguns versículos e vai lá para o versículo 18, onde tem a explicação dessa parábola. Então, versículo 18. Agora ouçam, ou seja, prestem atenção. A explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Então as aves representam o maligno, porque lá anteriormente estava escrito que as aves que comiam as sementes. Então as aves representam o maligno. A palavra de Deus que é lançada em coração duro, facilmente o maligno vem e arranca, porque é superficial, a semente fica ali no superficial. Porque o solo duro não permite que essa semente, que a palavra penetre. A beira do caminho também é por onde as pessoas passam, né? Era o caminho ali onde as pessoas passavam, onde elas pisavam. O lugar onde as sementes são esmagadas pelas pisadas. Aí no versículo 20... As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Ou seja, falta profundidade, falta meditação na palavra. São aquelas pessoas que vão esporadicamente nos cultos de domingo à igreja, mas que depois não tem aquele relacionamento profundo com Deus, não se aprofunda na palavra, não faz o estudo bíblico. Versículo 22. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Aí a palavra não frutifica, porque amam mais o mundo e as riquezas do que a palavra. Ou seja, são aquelas pessoas que vão aos cultos, que fazem estudo bíblico, mas quando tem que escolher, elas escolhem o mundo e a riqueza e deixa Deus, a palavra de Deus, para segundo plano. Então, ou seja, esses 3 tipos de solo que Jesus fala primeiro, quer dizer, onde o solo, os corações, eles não priorizam a palavra de Deus, né? Eles vivem um relacionamento superficial com Deus. Então, facilmente desanimam, facilmente são distraídos pela rotina e pelas coisas do mundo. Aí no versículo 23, e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então vamos lá. Depois da gente ler a parábola e entender o significado, entender que semente é igual palavra e o solo é igual coração. Então vamos lá, quem é que determina o tipo de solo que é o seu coração? É você que determina o tipo de solo que é o seu coração. É você que vai determinar através da maneira que você decidir ouvir. Você não nasce, ninguém nasce predestinado a ser um tipo de solo. Porque se fosse assim, não haveria o livre-arbítrio, né? E a gente tem o poder de escolha. Então a gente não é predestinado a ser um tipo de solo. É a gente que decide qual solo que seremos. O que determina o tipo de solo que seremos é a nossa disposição em receber a palavra. É você que decide ser obediente ou não. Então, andar na palavra de Deus é uma decisão, é uma escolha. E aquele que está disposto a receber e obedecer, cada vez mais lhe será dado.
O entendimento, ele é progressivo. Então, a gente precisa se encher da palavra e progressivamente, aos poucos, o conhecimento ele vai crescendo e a gente vai tendo entendimento. Então, a palavra, ela precisa ser prioridade. Ela não pode ter concorrência, né, com as distrações, com as coisas do mundo. Então, todo achismo, todo sofisma, ele precisa cair por terra, em nome de Jesus. O evangelho, ele precisa ser compreendido. Né? Não é só o agir pela emoção, você só consegue receber aquilo que a sua mente compreende. Quando uma pessoa ela age por emoção ao receber a palavra, facilmente depois ela desanima, né? Porque quando você cai na rotina, chega no domingo, você vai no culto, aí você fica todo animado com a palavra, a sua fé é fortalecida, porque a fé é fortalecida ao ouvir a palavra. Mas chega na segunda-feira, quando você cai na rotina, acabou aquele ânimo, né? E você já fica desanimado. Por quê? Porque você agiu pela emoção. E a gente não pode agir pela emoção. Até mesmo porque a gente é uma gangorra, né? As nossas emoções, elas oscilam. Né? Todos os dias elas oscilam. Então a gente precisa, na verdade, é compreender, é receber e tentar entender, né? Porque assim fica mais fácil da gente assimilar e fica mais fácil dessa semente frutificar. Ó, agora a gente vai voltar lá no versículo 10. Ó, versículo 10 ainda do capítulo 13 de Mateus. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Então, ou seja, Jesus ele entregava o que as pessoas estavam preparadas e dispostas a receber. Até mesmo porque aqui eram os discípulos. Os discípulos eles largaram tudo para seguir Jesus. Então, eles estavam dispostos a receber a palavra, né? A semente. Aí no versículo 12. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, Jesus, ele usava as parábolas, na verdade, como um método didático, para facilitar o entendimento das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo que Jesus usava as parábolas para ficar mais fácil de entender, ele também as usava para que as pessoas tivessem interesse em se aprofundar, né? Para que as pessoas fossem pesquisar, para que as pessoas depois fossem refletir, meditar para poder entender aquela palavra, né? Então, nas parábolas estão as explicações dos segredos dos reinos dos céus. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, reunido, é justamente isso, é se aprofundando na palavra. A gente recebe e a gente vai se aprofundar, a gente vai pesquisar. Hoje em dia, com tanto de recursos que a gente tem, não tem como você ficar com dúvidas em relação à palavra, né? Hoje a gente tem muito recurso, então realmente o que precisa é somente decisão, né? A gente precisa decidir, querer receber a palavra. E aí a gente corre atrás, vai atrás. Quem quer, corre atrás e consegue entender o que significa aquela parábola e consegue fazer com que aquela semente, ela penetre, com que ela crie raízes profundas e com que ela dê frutos. Aí no versículo 13. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não entendem. Versículo 14. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Isso está lá em Isaías no capítulo 6. Então lembra, gente, Mateus ele está escrevendo para os judeus. Então várias vezes ele começa ali a comprovar para todos os judeus que Jesus de fato é o Messias. Então aqui mais uma vez ele está provando que Jesus é o Messias através da profecia que Isaías tinha feito. Aí no versículo 15. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entendem e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Então aqui nos mostra que o que impede uma pessoa de receber a palavra, de receber a semente, é justamente a dureza do coração, né? É o orgulho, é a arrogância, é a incredulidade que endurece o coração. Versículo 16. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, seus ouvidos, pois eles ouvem. Então aqui fala que felizes são aqueles que decidiram ver e ouvir. E muita gente não decide, porque sabe que aquele que decidir ver, aquele que decidir ouvir, aquele que crer, vai precisar se submeter ao Salvador.
ao Rei dos Reis. Sabe que vai ter que dar o controle da sua vida para Jesus. E a maioria não quer. E não é só na teoria, é na prática, né? Porque a gente fala, é muito bonito. Mas na prática, de acordo com a sua vida, com as suas dificuldades, é que a gente vai vendo se a gente está sendo aprovado, né? Nas tribulações e nas provas. Porque, na verdade, a maioria quer ter o controle da sua vida, não quer entregar o controle da vida para Jesus. A maioria não quer obedecer a Deus, né? A maioria não quer ser transformado, porque ser transformado dói. Muitas das vezes não é algo prazeroso, né? A transformação, ela causa dor, mas a gente sabe que é necessária. Eu mandei hoje lá no grupo aquela música, né, que fala o louvor Mapa do Tesouro, e lá fala, né, não despreze a sua cruz. Lembra que a gente já estudou anteriormente que a cruz é justamente o símbolo de morte, e morte para as vontades da sua carne, né? É matar a carne todos os dias, é carregar a sua cruz e matando a vontade da sua carne. Só que toda cruz, lá naquela canção diz, ela tem a sua medida, né? Um dia Deus calculou a medida da sua cruz. E lá diz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Então, a renúncia, então você matar a sua carne todos os dias, na verdade não é algo ruim, na verdade é o braço de equilíbrio. Por quê? Porque, na verdade, a boa vontade é a de Deus para as nossas vidas e não a nossa. Então, na verdade, a renúncia é algo bom, é algo que traz equilíbrio, porque é aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E depois, naquela mesma canção, diz lá no final, a cruz é de responsabilidade do fiel. Ninguém vai carregar por você, ninguém vai matar as vontades da sua carne por você. É entre você e Deus, é uma decisão. Aí, para finalizar, no versículo 17, eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Ou seja, os profetas, né, todos os profetas que a gente lê e conhece ao longo da Bíblia, eles não tiveram a oportunidade que a gente tem. Eles não tinham a Bíblia escrita, eles não tinham o manual do fabricante, tudo ali prontinho como a gente tem. E a gente hoje tem essa facilidade. E mesmo assim, muitas das vezes, a gente acaba deixando de lado para fazer outras coisas, né? A gente coloca outras coisas como prioridade. Então é algo assim, é todos os dias mesmo pedir para ser transformado e todos os dias a gente se vigiar, né? Vigiar e orar, né? É a gente se vigiar para sempre deixar a palavra de Deus como prioridade. Aí encerrei minha parte, aí agora a gente vai para a próxima. Meninas, meu nome é Tamires, eu congrego na Yacht Church junto com a Milene e é um prazer estar aqui com vocês para aprender da palavra de Deus, porque sempre quando nós ouvimos da palavra de Deus, mesmo que nós já tenhamos ouvido esse texto, a palavra sempre fala conosco de uma maneira nova e diferente. Então é isso que nós esperamos essa noite, que o Senhor fale conosco. E eu vou falar hoje sobre a parábola do joio e do trigo, que também está em Mateus 13, 24. E eu vou ler aqui a parábola para nós, tá bom? Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo disseram a ele: Senhor, você não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que os tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês também arrancariam o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem os seus feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro. A explicação da parábola está um pouquinho depois, e eu vou chegar lá. Essa parábola do joio e do trigo, ela tem muitas coisas muito, muito especiais para serem faladas, e seria uma audácia da minha parte contemplar a todas elas. E enquanto eu li, enquanto eu orava, eu elenquei 3 pilares aos meus olhos e aos olhos do Senhor, para que a gente possa conversar e entender um pouco dessa parábola.
Então, como a Mi exemplificou muito bem ali, né, no nosso vídeo, a gente viu que que o campo que a gente imagina não era exatamente o campo em que Jesus estava falando. E as parábolas são tão inteligentes e geniais de Jesus, porque ele traz situações do nosso cotidiano, do cotidiano daquelas pessoas naquela época, para que a gente entenda coisas celestiais e eternas, coisas que a gente não conseguiria entender se ele explicasse exatamente como elas seriam. Então, ele pega um exemplo, traz para nós conseguimos enxergar o reino dos céus. E é isso que é lindo em Jesus. Ele foi o mestre dos mestres, o professor dos professores, né? E a coisa que eu mais acho lindo nele é que ele explicava as coisas muito difíceis de forma fácil para que todos pudessem entender. Então, isso é lindo, né? Então, um pouquinho mais para frente, no versículo 36, o Senhor Jesus vai dar a explicação dessa parábola, e eu vou ler para nós. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explique-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Amém? Eu queria elencar 3 pontos muito importantes para nós, para que nós percebêssemos que as nossas escolhas conduzem à nossa eternidade, ou nos levam até a nossa eternidade. E o primeiro ponto que eu elenquei para nós é que existe um fim. O mundo tenta, de maneira muito fugaz, querer demonstrar para nós que esse fim não existe. Então, você ouve pessoas falando: não, mas tanto tempo se fala na volta de Jesus, Jesus não vai voltar. Ou outras pessoas começam a relativizar o céu e o inferno, e dizendo que o inferno é engraçado, e aí a gente vê várias imagens. E o diabo está aí tentando fazer com que a gente não tema, e não trema diante da vinda do Senhor Jesus. Mas a vinda do Senhor Jesus, ela é real, e ela vai acontecer. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é a parábola do joio e do trigo. O Senhor Jesus está dizendo: no dia em que eu vier, eu vou separar quem é o meu servo e quem não é. Então, existirá um fim. E como nós estamos nos preparando para esse fim, e como nós estamos preparando para que Jesus volte, nos encontre, que é o nosso ponto da vida toda. E a gente precisa, de uma vez por todas, parar de relativizar a volta de Jesus. Jesus vai voltar. E se nós entendermos a sua palavra, ele está voltando. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, entender: existe céu e inferno, existe a volta de Jesus. E nós seremos separados, o joio do trigo. E queira Deus que nós sejamos todos trigo, né? Em nome de Jesus. Queremos ser trigo. E continuando, a partir disso, a partir da volta de Jesus, nós entendemos que existe uma maneira correta de se viver. E, mais uma vez, o mundo hoje tenta dizer que você pode viver do jeito que você quiser, fazer as coisas que você tem vontade, porque você é dono de si mesmo. Mas a palavra de Deus vai dizer: eu vou separar o joio do trigo. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, ou já se depararam com essa parábola, mas eu já tive, e eu fui pesquisar a diferença do joio e do trigo. Aos olhos, eles são exatamente iguais. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer: não tire, porque vocês vão acabar arrancando o trigo. Sabe qual é a diferença do trigo? É quando você aperta o grão, sai frutos. Quando você aperta o joio, ele se pedaça inteiro, porque não tem nada dentro dele, ele é oco. Mas olhando nos olhos, imagina as pessoas que estavam ali trabalhando todos os dias, acostumadas com o trigo. Essas pessoas podiam ser confundidas. Então, existe uma maneira correta de se viver. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, como que a gente vai saber como viver? Como a gente vai saber o que o Senhor Jesus espera de nós? E é relacionamento com Jesus. Leitura da palavra. Porque ali na palavra de Deus vai dizer: Tamires, você não pode agir dessa forma. Tamires, você precisa agir dessa outra forma. E o Senhor Jesus vai dando passo a passo de como nós devemos viver e a maneira correta de matar a nossa carne. O que quer dizer, né, matar a nossa carne? Às vezes as pessoas ficam falando
E a gente não entende. Matar nossa carne eu tenho uma vontade, mas eu sei que o meu Senhor tem outra vontade. Então eu não vou fazer a minha vontade. A minha vontade é agradar ao meu Senhor. Então, nós precisamos de uma vez por todas entender, existe uma maneira correta de se viver. E quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Então, nós conhecemos a verdade, ela nos libertou, e agora nós fazemos escolhas. As nossas escolhas vão conduzir a nossa vida à eternidade. E por último, mas não menos importante, é que a gente tem poder de escolha. A parábola vai dizer que o joio e o trigo cresceram juntos. Que aos olhos, ninguém podia separá-los, porque a gente podia acabar arrancando o trigo. O que quer dizer? Às vezes nós olhamos para alguém e nós pensamos, nossa, essa pessoa é do Senhor. Ela lê, ela faz tudo que ela pode, está lá e tal. Mas às vezes ela não tem frutos dentro de si. O que é o fruto dentro de si? A palavra de Deus vai falar de quanto nós olhamos para o Senhor e nós nos tornamos a estatura do varão perfeito. Isso quer dizer o quê? Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus, a maneira como vamos nos relacionando com Ele. Lendo a palavra, perto de irmãos, em comunidade, estando juntos. Aí nós vamos nos tornando muito parecidos com Ele. E isso nos leva ao ponto da minha palavra. Nós temos escolha. Nós precisamos escolher pelo Senhor Jesus. Nós precisamos escolher por sermos o trigo desse mundo. A luz, o sal, as pessoas precisam tocar em nós, precisam sentir aquilo que nós carregamos dentro de nós. Qual é o nosso fruto? Nosso fruto é o Espírito Santo de Deus. Nós temos ele dentro de nós. E ele dá essa escolha a nós. Então, a depender das nossas escolhas, nós, no fim da nossa vida, nós seremos separados entre joio e trigo. E as nossas escolhas são muito importantes. E aí passamos a nossa vida toda procurando nossos propósitos, o que eu preciso fazer nessa terra, o que nós precisamos fazer nessa terra é imitar o Senhor Jesus, é fazer boas escolhas. E é no micro e é no macro, sabe? É no micro, assim, tô na fila do pão e aí a moça me deu um trocou mais. É eu ir lá e devolver. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é justo. Ele não é só justo no macro, na política e a justiça desse mundo. Ele também é justo vivendo em cada um de nós. Poxa, essa menina devolveu. O que será que ela tem que ninguém devolve o troco que ela devolveu? Então, isso são escolhas que nos farão lá na frente ser trigo. Ter as pessoas que são, que hora que o Senhor Jesus a nos apertar, sairão frutos de nós. Então, a parábola do joio e do trigo vai nos dizer que existe um fim, e que esse fim chegará. E como nós chegaremos lá, que é a nossa grande questão na nossa vida toda. Se você não tinha um propósito hoje, eu estou dizendo para você, o seu propósito é ser como Jesus, ser encontrado fiel a Ele no final. Você precisa sempre olhar para Jesus e saber que Ele tem todas as respostas. Então, que a minha oração, para terminar, é que nós sejamos encontrados com frutos pelo Senhor Jesus. Que naquele grande dia nós sejamos abraçados pelas mãos poderosas do Senhor Jesus, pelas boas escolhas que fizemos todos os dias. Às vezes nós vivemos para viver os dias extraordinários, aqueles dias em que marcam a nossa vida e que a gente nunca esquece, mas nós precisamos viver para os dias ordinários, em que as nossas escolhas nos levarão à eternidade. Amém? Primeiramente, quero me apresentar, eu sou a Josi, eu também congrego junto com a Milene, as meninas aqui, acho que a maioria. Eu sou mãe, né, de duas meninas lindas, uma de 16 e uma de 9 meses, e sou casada com o Felipe, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, tá? Mateus 31. O grão de mostarda. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Eu vou explicar a primeira parte do grão de mostarda. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um grão de mostarda. Eu tenho porque eu ganhei. Ó, aqui tem um amontoadinho, fui num casamento, e aí foi a lembrancinha. Ela é muito, muito pequenininha, tá vendo?
ver se vocês conseguem ver. Tá bem? E uma vez, no outro ministério que eu congregava, ela nos deu um punhadinho, né? E pediu para a gente jogar na terra e ver o que acontecia. Eu guardei a minha, que eu tinha ganhado, então, né? Eu quis guardar, mas algumas amigas jogaram e realmente nasceu, elas queriam ver o que acontecia. O que ministrou no meu coração? Sempre ministrou no meu coração essa parábola, né? O que Jesus fala? Que o reino dos céus ele é como um grão que um homem tomou e plantou. Então, assim, alguém teve uma atitude, né? Nós somos o reino, nós somos alcançados pelo reino, né? Então, a partir do momento, o que a gente faz? Tomou e plantou. É uma pequena semente. Foi uma decisão que você tomou lá atrás. Eu não sei se alguém se lembra no dia que levantou a mãozinha. Pode ser que existia um momento de muita dor, um momento de muito medo, um momento de muitas dúvidas, mas um dia a palavra alcançou seu coração. Pode ser que muitas pessoas vieram falar de Jesus para você. Eu sou uma improvável, né? Minha mãe vinha de uma família evangélica, então assim, orava, minha avó orava, e aí eu comecei a pegar um certo ranço da igreja aos 12 anos, né? Mas a minha mãe nunca desistiu de orar. Aos 33 anos, eu voltei para a igreja. Ela não estava aqui para ver, mas eu sei que sou fruto de oração. Então, assim, ela semeou em orações, em lágrimas, em súplicas. E hoje, claro, sou uma resposta de oração. O que eu vejo aqui? É a menor de todas as sementes. Quantas pessoas não oram pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelos seus familiares, né? Nós somos o reino, né? Então, assim, o que aconteceu? Foi desenvolvendo a fé da minha mãe. Com certeza, em algum momento da vida dela, ela pensou assim, poxa, não tá? Mas ela não desistiu de orar. Então, assim, o que ministra para mim? A fé, hoje, eu alcançada pelo Senhor, eu faço parte do reino. Faço parte. Então, assim, gente, a gente ora por pessoas que a gente não conhece. Acontece algumas situações no nosso país, né? Ou alguém, fulano, ora por fulano, a pessoa tá mal, a gente ora, a gente vai lá e coloca diante de Deus aquela situação. Então, a fé, ela é isso, né? Então, assim, ela vai crescendo. Mas, importante, gente, ela pode chegar a 3 metros de altura, essa semente. O que é preciso para se desenvolver? É preciso tempo, é preciso empenho, é preciso cuidado, é preciso a gente buscar. O que a Bíblia diz? Buscar-me-ei e me acharei se me buscar de todo o coração. Eu cheguei diante de Deus um dia que eu não entendia nada da Bíblia. Um dia num culto, falei assim, Senhor, eu quero ser uma mulher de oração. Como que é isso? O Senhor é o Pai Nosso. Né? Então foi um processo, o Senhor foi me moldando, o Senhor foi me esticando, então eu fui me desenvolvendo, e assim, isso é diário, a minha semente ela está aqui, mas eu preciso todos os dias, eu não vou esperar a vontade de orar para orar, eu não vou esperar a vontade de ler a Bíblia para ler a Bíblia, porque a palavra fala aqui, ó, de maneira que as aves do céu venham alinhar-se em seus ramos, nós temos que nos vigiar, porque o inimigo ele tá aí para montar ninho na nossa cabeça, né? Para roubar a palavra do nosso coração, como a Milene diz. Quantas renúncias nós não fizemos, né? Para dar um testemunho rápido aqui, eu trabalhava 10 anos numa multinacional, eu gostava do trabalho, mas eu estava ficando doente emocionalmente, né? E aí um dia, depois de um fechamento de vendas que eu tive, eu estava estafada. Eu fechei o meu computador e chorei. Gente, eu não conseguia orar. Eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei. A voz na oração não saía. E eu lembrei da passagem que fala que o Espírito ele leva, né, em dívidas inexprimíveis.
E aí, quando eu consegui falar, isso foi dia 28 de fevereiro de 2022, eu lembro até o dia. Quando eu consegui falar, eu comecei a agradecer, porque o pão vinha do meu trabalho. Era difícil, era dolorido, eu tinha que aguentar algumas humilhações, mas o pão, eu comecei a agradecer, Gente, eu queria um emprego, mudar aquela situação toda, mas eu também não tomava nenhuma atitude. Falei assim, não, vou pedir as contas, 10 anos de uma multinacional, já não. O que aconteceu? O meu LinkedIn criava moscas. Eu não mexia, não atualizava, não procurava emprego, não mandava coisa. Eu recebi uma proposta, vamos bater um papo? 8 de março. Uma semana depois, eu pedi as contas para ganhar 35% a mais do que eu estava ganhando. Mas assim, obediência, renúncia, honra, porque vida com Deus traz isso pra gente. Leitura da palavra, oração traz isso pra gente. É um desenvolvimento. Tem coisa que você fala assim, eu não vou aguentar isso não, sai pra lá. O Espírito Santo fala assim, vai sim, linda. Vai sim, você vai ficar quietinha. Vai sim, amor. Né? Então, assim, um outro testemunho rápido, acabei de me converter, fui pra balada. Chegou lá, peguei o copo de cerveja, o senhor falou assim, vai embora. Que eu tenho pra você não estar aqui nesse ambiente. Eu fui no banheiro, lavei o rosto, gente. Eu lavei o rosto. Eu não tinha bebido nem um copo de cerveja. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Tô ficando louca. Não, você não tá ficando louca. Você tem um Espírito Santo dentro de você. O reino, esse lugar não é para você. Essas pessoas não é para você. Então, o que eu fiz? Renunciei àquelas amizades, lugares. E para a glória de Deus, estou aqui casada, uma família linda, para a honra e glória do Senhor. Então, assim, em relação à parábola do fermento. E contou-lhes mais outra parábola. O reino o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até que toda a massa ficou levedada. Então, assim, é bem curtinho, nossa, um versículo, né? E quanto que fala com a gente, né? Quando o reino chega na vida de alguém, ela não precisa nem falar nada. Ela é igualzinha quando o fermento é colocado na massa. A gente vê, a pessoa exala a transformação. Todo mundo fala. Tem alguma coisa diferente. Você tá diferente, você mudou. O que tá acontecendo? Né? A gente vê isso através das vidas dos nossos irmãos. Né? Então, assim, o que a gente pode ver? A transformação ela acontece de dentro para fora. Ela, muitas vezes, né? Às vezes fala assim, eu não sei por onde começar. Como que eu leio a Bíblia? Eu não entendo nada, né? Então, o que a gente pode ser? Nós somos o reino de Deus. Como que nós podemos impactar outras vidas? Né? No nosso trabalho, né? Então, muitas vezes, eu até converso às vezes com o Felipe, ele tá no grupo da empresa. Todo mundo fala palavrão lá. Ele é luz? Então, nas reuniões de gerente, o pessoal fala palavrão, ele é luz? Né? O que acontece? Ele não precisa se amoldar àquele lugar, né? Então, assim, a transformação ela vem de dentro para fora e ela impacta o lugar, né? Quantas vidas nós temos oportunidades de ser impactadas através da nossa vida? Nós somos canal de bênção. Então, saio de casa que eu possa ter a oportunidade de falar do teu amor hoje, Senhor. E quando vê, a pessoa tá vindo desabafar com você, aquelas coisas que você fala assim, meu, acho que é para falar de Jesus, né? A pessoa se sente à vontade para falar com você. E ela começa a falar do filho, às vezes umas coisas sem chorar na sua presença. Você fala assim, meu, não tô entendendo. O Espírito fala assim, sou eu, minha linda. Só faz o que eu mandar. Às vezes a pessoa só quer escutar, não precisa escutar ou falar o evangelho todo. Não, às vezes a pessoa só precisa ser abraçada, querida, ouvida. Então é isso. Qual a oportunidade que a gente tem de viver essa parábola? Né, no nosso trabalho, na faculdade, dentro da nossa casa com a nossa família. Vou dar um exemplo. Eu fui para uma convenção em 2023. A empresa que eu trabalho é de gaúcho, eles gostam muito de churrasco. Aí eles alugaram
é tipo uma adega, não sei o nome mas aí eles colocaram lá a, o boi lá, né? Porque gaúcho gosta muito de churrasco e tal, e bebidas e tal. E aí eu tava conversando com uma amiga minha, a gente trabalha junto e eu estava orando muito pela vida dela. Aí nós começamos a conversar. E ela falou assim: amiga, eu sinto vontade de me aproximar mais de Deus, mas eu não sei como fazer. Eu falei: coloca a mão no seu coração. Gente, ali tava pegando fogo, música alta, cervejaiada, e eu ali no cantinho, um tamborzinho que eu sentei ali, eu tive a oportunidade de falar de Jesus. Que nós possamos ser esse canal, em qualquer lugar que Deus colocar a gente. A gente tem a ousadia, a intrepidez de ser reino, porque é como fermento, a gente leveda a massa. Em qualquer lugar, que nossas vidas possam impactar outras vidas, porque tem muita gente precisando daquilo que nós carregamos, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Mi. Meu nome é Aline, eu também sou participante da Igreja Church ABC, assim como as meninas, e espero que aquilo que nós estamos trazendo hoje possa encontrar lugar no coração de vocês e possa, como a Milene falou, frutificar, gerando transformação. Amém? Bom, a parábola que eu tenho para nós hoje, essa noite, é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Eu vou ler aqui para nós. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Amém? Só para contextualizar um pouco sobre essa época da parábola em si, era muito comum que os donos de terra, senhores de famílias naquela época, quando chegavam as guerras, eles pegassem aquilo que eles tinham de mais valioso e precioso e eles enterrassem e eles escondessem e não falavam para ninguém, até mesmo para os seus filhos, a localização. Então, era muito raro achar um tesouro naquela época, porque nas guerras, o dono do tesouro, que sabe a localização, acabava morrendo e não se tinha mais essa localização disponível para as pessoas. Então, a gente consegue compreender que o quão raro foi esse achado desses homens aqui nessa parábola. Parece que é só uma parábola, mas são duas, mas as duas têm o mesmo contexto, então eu quero explicar as duas juntamente para nós essa noite, tá bom? Então, esses dois homens, eles encontram uma pérola de grande valor e um tesouro escondido, e de cara, eles têm a noção daquilo que eles acabaram de encontrar, da preciosidade do que eles acabaram de encontrar. Eles sabiam que aquilo que eles tinham descoberto era tão precioso que nada que eles tinham ou que eles viriam a possuir poderia se comparar àquele tesouro. Nada, absolutamente nada que eles tivessem poderia de alguma forma se comparar ao tesouro que eles tinham acabado de descobrir. Então, o que eles fazem? Eles vendem tudo, absolutamente tudo que eles têm, e eles voltam para possuir e para, né, ter aquele tesouro nas suas mãos. Então, a primeira coisa que eu queria trazer com essa parábola para nós é o poder de escolha que nós temos quando nós encontramos o tesouro. Aqueles homens, eles poderiam simplesmente encontrar o tesouro, passar por cima, enterrar de novo, deixar para que outra pessoa encontrasse, se eles não tivessem a revelação do quão precioso aquele tesouro era. Ou então, se eles simplesmente pensassem que não valia a pena vender o que tinha, não valia a pena abrir mão do que tinha para possuir aquele tesouro. Se eles não tivessem a escolha, o poder de escolha, não tivessem escolhido o tesouro, eles poderiam simplesmente ter perdido, abrido mão e deixado passar para que outra pessoa encontrasse. Mas esse não foi o caso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para nós. E essa parábola, Jesus compara o tesouro, né, e a pérola de grande valor a ele próprio e ao seu reino. Então, aqui o tesouro é o próprio Jesus e o seu reino. E os dois homens que encontraram os tesouros somos nós. Então, nós também temos o poder de escolha. Quando nós nos deparamos frente a frente com Jesus, quando nós temos um impacto de conhecer a Cristo, de estar face a face com Ele, nós podemos escolher conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo ou retornar para trás. Nós podemos escolher possuir
tesouro de grande valor, ou simplesmente abrir mão, porque as outras coisas para nós são mais importantes. Sabe, aqueles homens tiveram um coração preenchido de alegria quando eles encontraram um tesouro, porque eles compreenderam a preciosidade que eles encontraram. E assim deveria ser conosco, quando nós temos o impacto da presença do Senhor, quando de fato nós temos um encontro profundo com o Senhor, somos apresentados a eles, os nossos olhos também deveriam encher de alegria, porque nós estamos frente a frente com o nosso amado, porque nós encontramos a nossa plenitude, porque nós encontramos o nosso tesouro particular, porque agora ele é suficiente para nós. Nada, nada pode se comparar a Jesus, porque ele é tudo em todos. Essa deveria ser a nossa escolha também quando nós encontramos a Jesus. É isso que Jesus deseja para nós, que nós tenhamos a consciência, a revelação do quão ele é precioso para nós, sabe? E a segunda coisa que eu queria trazer com essa parábola é que eles renunciaram a algo para possuir o tesouro. Eles precisaram abrir mão de tudo, absolutamente tudo que eles tinham para possuir aquilo que era tão precioso. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de pessoas, lugares, nós não queremos abrir mão de tão pouco neste mundo para ganhar a Cristo e ao reino, porque nós estamos presos às coisas dessa terra. Nós muitas vezes abrimos mão de Jesus e muitas vezes colocamos pessoas, amores, rivais no lugar de Jesus. Coisas que não nos preenche como Jesus preencheria, coisas que não nos traz a plenitude que Jesus nos trará, porque simplesmente nós estamos acostumados com uma vida confortável, nós estamos acostumados, às vezes, com a nossa reputação perante ao mundo, perante as pessoas, nós estamos acostumados, talvez, com os pecados que nós não queremos abrir mão, tantas coisas que não chegam nem aos pés de Jesus, que não podem nem ser comparadas a Jesus. Então, eu gostaria nessa noite de trazer essa reflexão de que muitas coisas têm nos prendido e tomado o lugar de Jesus, não deveria ser assim. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós passamos a escolher a Ele deveria ser o suficiente para nós, porque Ele é suficiente. Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa plenitude, Cristo é a nossa glória, sabe? Que nós possamos ter essa noção da mesma forma que aqueles homens tiveram quando encontraram um tesouro. E eu queria trazer para nós um exemplo claro na Bíblia de um homem, de um personagem bíblico que viveu essa parábola na sua carne, na sua vida, na sua essência. E este homem é Paulo. Queria ler para nós lá em Filipenses 3, a partir do versículo 7, que diz assim para nós: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo viveu essa parábola na sua vida, na sua carne, no seu íntimo. A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que ele foi impactado pela presença de Deus, Paulo não voltou, não retornou mais para trás. Paulo teve a sua vida transformada de dentro para fora. Paulo teve a sua vida refeita por Jesus de tal maneira, de tal forma, que ele nem sequer pensou duas vezes em deixar tudo para trás. Paulo era um homem respeitado naquela época. Paulo era um homem que tinha uma casta, tinha um conhecimento vasto. Paulo tinha dinheiro, posses, ele tinha uma vida confortável, ele era visto com respeito por muitas pessoas, mas ele considerou como perda tudo isso para ganhar a Cristo, para ganhar a salvação, para seguir a Cristo e para que Cristo fosse conhecido. Paulo, ele não pensou duas vezes em dizer: Jesus, você é tudo para mim agora. De hoje em diante, você é a minha plenitude, você é o meu tesouro, e nada, nada que eu tenho pode se comparar a ti. Eu jogo tudo fora, eu abro mão, eu renuncio a tudo por você, eu renuncio a tudo. Paulo renunciou até mesmo à sua própria vida. Paulo chegou no fim da sua vida como um mártir, e ele perdeu a sua vida por amor a Cristo, para que o evangelho fosse pregado. Essa é a maior prova de entrega de alguém, essa é uma das maiores provas de renúncia de alguém, quando ela até mesmo abre mão da sua vida, não vê ela mais como importante, para que Cristo seja visto através dele, para que o mundo fosse
impactado pelo evangelho de Cristo. E eu tenho certeza que Jesus deseja que nós tenhamos esse mesmo pensamento que Paulo teve, essa mesma visão que Paulo teve no caminho de Damasco. Jesus deseja que nós tenhamos as mesmas escolhas que aqueles 2 homens da parábola e Paulo tiveram, de reconhecer, de ter a revelação de quem Jesus é para nós. Que marido, filhos, casa, dinheiro, emprego, qualquer coisa desse mundo não tem comparação com Jesus, não tem. Elas podem nos preencher por um certo tempo, podem nos trazer alegria momentânea, mas não tem o formato de Deus em nós, não tem a plenitude que Deus traz para nós, não pode nos fazer morar na eternidade com Jesus, porque o céu não é as ruas de ouro, não é aquilo que nós teremos lá, mas é o próprio Jesus. Nós passaremos a vida conhecendo a Cristo, cantando que Ele é santo, vivendo uma vida totalmente para Ele, em adoração a Ele. Então, que nós possamos entender aqui na terra, no hoje, que Ele precisa ser a nossa primeira escolha. Ele precisa ser o nosso tesouro. Todos os dias, quando nós levantamos, nós olharmos para Ele e falar: Jesus, o Senhor é suficiente para mim nesse dia. Não importa o que virá, não importa o que eu precisarei abrir mão nesse dia, não importa se eu serei machucado nesse dia, não importa se eu precisarei ser passado pelo fogo para ser refinado nesse dia, não importa se eu precisarei ser desfeito nesse dia para ser refeito por Ti, não importa. Tudo vale a pena por Ti, porque é justo que muito custe o que muito vale. E Jesus vale muito, meus amigos, vale muito. Vale a pena perder até a nossa vida carnal aqui, até o nosso ar que nós respiramos, para ganhar a Cristo e a nossa salvação. Amém? Gente, tudo bem? Eu sou a Renata, também sou lá da IA. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E vocês estão cansados? Não, me ajudem. Aguenta mais um pouquinho. Vou ser rapidinha, prometo. Aguenta aí. A parábola da rede, versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, a gente gosta muito de saber sobre futuro. Como assim, Renata? A gente fica assim: ai, será que no céu vai ter cachorro? Ai, será que a gente vai ser casado no céu? Ia ser bem legal, né? Se a gente fosse casado. Ai, como é que eu vou subir? Ai, eu vou subir voando, eu vou subir girando. E a gente quer saber algumas coisas que não nos é dado conhecer. Então, é porque não é para nós saber, a gente só fica achando, né, as nossas axiologias. Só que aqui nessa parábola tem uma coisa que o Senhor diz que vai acontecer. Então, vai matar aí a sua grande curiosidade de algumas coisas que vão acontecer ainda. Eu estava ouvindo as meninas falarem, Jesus é maravilhoso. Se você prestar atenção, tem sempre algum link de uma parábola com a outra. Elas estão sempre ligadas. E tudo que vocês falaram está muito ligado com o que eu vou falar. Eu falei, gente, acho que eu vou chegar e falar, boa noite, obrigado, fiquem com Deus. Estou indo. Vamos começar. Lembrando que essa parábola, Jesus estava falando para os discípulos. Eles estavam reunidos, Jesus estava reunido com os discípulos, então ele estava falando para os discípulos. O 47 diz que o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Aqui nós temos 3 palavras: rede, mar e peixes. A rede é o evangelho. É o evangelho que é pregado por nós. Sabe esse evangelho que a gente fala? E o evangelho que a gente não fala? Que a gente prega sem falar nada, só com aquilo que a gente faz? Essa é a rede, é o evangelho. O mar é o mundo. São os lugares, são os povos, são as tribos, são as raças. Todo tipo de pessoa
é alcançado por esse evangelho, que são os peixes, sem distinção. Tudo aquilo que vem na rede, vamos embora, vamos pegar. Daqui a pouco a gente vai olhar a rede, mas entrou na rede, caiu na rede é peixe. Né? Não é assim que dizem? Caiu na rede é peixe. E os pescadores, quem são os pescadores? Nós somos esses pescadores, pescadores de homens. Então, esse versículo está falando isso para a gente. Essa didática que Jesus usa. Rede é o evangelho, mar é o mundo, peixes são as pessoas, são as almas, são as vidas que a gente alcança. O 48 diz, quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, eles sentam, juntam os peixes bons num cesto, mas jogam fora os ruins. A gente aqui vê muito claro que só existe dois, os bons e os ruins. Então, aqui fica claro que ou é bom ou é ruim, ou serve ou não serve, ou é ou não é. Fica claro que não tem em cima do muro, sabe? Eu gosto de ficar em cima do muro, eu não vou falar nada, eu não vou tomar lugar, deixa para lá, eu sou neutro, né? Eu sou pessoa neutra, minha opinião é neutra, não tem isso. Ou você está de um lado da quadra, ou você está do outro. Não dá para ter um pé em cada barco, falando de pescadores. Você fica com um pé em cada barco, cada um vai para um lado, você vai para onde? Já foi, já era. Não existe assim no evangelho, essa parte eu gosto, tão bom, tão linda essa parábola, essa que eu não gosto. E não gostei dessa, péssimo, isso aqui é muito radical, mas é radical. É radical. Nós estamos falando, sabe de quê? De santidade. É santo. O nosso Deus é santo. Sem essa santidade, nós não o veremos. Hebreus 12, 14 diz isso. Sem santidade, não veremos a Deus. Você quer ver Deus? Então é radical. Não tem chororô, não. É uma entrega total, é uma mudança de rota, é uma conversão. É parcial. Não é parcial, é total. Sabe o que é uma conversão? Quem tem carteira de habilitação aqui tem que saber. Proibida a conversão para cá, proibida a conversão. O que é conversão? Eu estou indo para um lado, daqui a pouco eu viro totalmente. Eu mudo totalmente o caminho que eu estava indo. Eu tenho que mudar. Não é porque está na igreja, que aqui a gente pega o exemplo da rede, a rede a gente pode falar como que é a igreja, não é porque está ali dentro da rede que é bom. Nem tudo que está na igreja é bom. A gente tem visto aí muita papagaiada. Não tem? A gente tem visto muita heresia. A gente tem visto muita coisa errada no altar. Infelizmente. Mas o Senhor já está dizendo, vem na rede. Ela é lançada, ela pega. Nem tudo que está lá está certo. Tem muito cristão que só vai para a igreja. Não vive o evangelho. O ensinamento, o mandamento. Vai porque a música é legal. Eu adoro quando a banda canta aquela música. É tão bom, é tão legal. Depois a gente come lanche. Tem lanche, a gente vai comer lanche não sei aonde. E aí parece um clube. E vai porque é legal, porque a igreja é bonita, tem a parede preta, tem a parede sei lá que cor. E também tem o caso de que alguns peixes se acham bons. Às vezes eu me acho tão boa. Eu sou um peixe maravilhoso. E às vezes também acho que o outro peixe é maravilhoso, sabe por quê? Porque grita. Na hora do culto grita. Meu Deus, grita. Que peixe maravilhoso. Ou, sei lá, ora mais alto que todo mundo para falar, nossa, olha a Renata, meu Deus, que espiritual que ela é maravilhosa. E dou muita oferta boa. E vou lá e todo mundo fica escutando aquele monte de moeda que eu jogo, igual lá no templo. Todo mundo fala, nossa, ela é incrível, um peixão. Esse peixe aí é bacana. Decora os textos bíblicos, sabe? Na hora que eu vou falar para você, eu nem leio. Sei tudo de cor, porque eu sou maravilhosa. Às vezes, querido, não. Porque não é sobre isso. Não é sobre ir. Não é sobre só ler. Tem mais coisa além disso.
O 49 diz assim, acontecerá no fim desta era. Olha aí, para você que queria saber alguma coisa do céu, que vai acontecer, não sei o que lá, é isso aí que vai acontecer. Os anjos vão vir e vão separar os perversos dos justos. Isso vai acontecer. A gente leu. Existe algum justo? O que vocês acham? Vai separar perverso do justo. Mas tem algum justo? Não. Somos todos injustos. Somos todos perversos. Todos pecadores que necessitamos da graça do nosso Deus. Mas e aí? Você vai separar os justos dos perversos e todo mundo é perverso? Como é que fica? Aí nós passamos a ser justos. Porque somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós somos justos. Não é por nós, é por Jesus. Atos 13:39 diz, por meio dele, de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados. Romanos diz, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Então, se nós crermos, seremos justificados. Seremos os justos nessa separação. Quando nos encontramos com Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E a partir daí, uma transformação tem que começar a acontecer. Os frutos, alguém falou de fruto aqui hoje. Os frutos começam a se desenvolver, desse encontro com Jesus. Eu creio, recebo o Espírito, e aí eu começo um processo. Os frutos do Espírito, vamos lá. Amor, nós estamos falando disso lá nos cultos de casais. Amor, alegria, paz, paciência, ó que bonito. Bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha quanta coisa para desenvolver por causa desse encontro. Todo mundo quer lavar os pés de Jesus, não quer? Quem quer lavar os pés de Jesus? Quem queria falar, Jesus? A fila para lavar o pé de Jesus está cheia. A dos outros não tem ninguém. Porque a gente não quer lavar o pé do próximo. Pelo amor de Deus. Não vai me dar nada em troca, não vai me retribuir nada. Mas a de Jesus eu quero. E os perdidos? E os doentes? Tem gente que só faz o que quer. E não o que precisa ser feito. Sabe, eu só faço o que eu quero. Não abro mão de nada, não renuncio. Alguém falou de renúncia aqui hoje também. Não renuncia a nada em prol de algo, em prol de alguém. Ah, não, chato, não vou fazer não. E Deus é mais. Quando nós fazemos para um pequenino, nós fazemos para o Senhor. Então, é muito legal lavar os pés de Jesus, é ótimo, mas a gente também tem que pensar nas pessoas. Olha os frutos se desenvolvendo. Como está o seu coração? Dá uma examinada aí. Como é que ele está? A gente não pode ficar olhando o outro peixe. A gente fala, mas aquele peixe, péssimo aquele peixe. Ah, aquele peixe é legal. Não, a gente não tem que olhar o peixe, aquele peixe. Eu tenho que olhar eu, não é? Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para o meu coração. Como é que tá? E o versículo 50 diz assim, os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Oh, meu Deus. Escolha foi uma palavra muito falada aqui hoje. Escolha. Verdade? Escolha. Como eu escolho viver a vida aqui determinará onde eu vou passar minha eternidade. Minha pastora fala isso o tempo todo. Nossa pastora, né? Que é pastora de todo mundo aqui. A nossa pastora fala isso, escolha, filho. Como é que você vai viver? É que vai determinar para onde é que você vai. É você que escolhe. Ah, mas Jesus ama todos. Ama. Ah, mas Deus ama todo mundo. Ama todo mundo. É isso mesmo. Ah, mas eu vou para o céu. Você está falando, tá tudo legal. Eu espero mesmo que você vá. Eu quero ir, quero te ver lá também. Só que
haverá uma separação. Não tem chororô. Vai ter essa separação. A fornalha que está falando aqui, ó, os lançarão na fornalha ardente. É o inferno. Inferno. É. Mas ninguém mais fala de inferno. Para que vai falar de inferno. Pois é, Jesus falou de inferno. E falou muito sobre o inferno. E ninguém fala de inferno, mas está escrito aqui, ó. Lá haverá choro, tristeza, lamento, eternamente. Vai vendo onde você vai querer passar para sempre aí, ó. Onde você vai querer morar. Haverá ranger de dentes. É ódio, é raiva, é maldade, é terror. Eternamente. Meus irmãos do céu, eu não quero para esse lugar, não. Você quer? Eu, hein? Misericórdia. O inferno não foi criado para nós. Foi criado para Satanás e os anjos dele. Só que a gente está vendo aqui que na separação vai ter gente que vai para lá. Que nós possamos obedecer, mas não por medo de ir para o inferno, sabe? Ai, pelo amor de Deus. Ai, agora eu não quero ir para o inferno, não. Ai, eu faço tudo que vocês quiserem. Que não seja assim, sabe? Que não seja nem por ansiedade, nem por egoísmo. Como assim por ansiedade, Renata? Ai, será que estou fazendo certo? Ai, será que já está bom? Será que está legal assim? Será que isso aqui que eu estou fazendo é suficiente? E fica naquela ansiedade. Não é isso. E nem por egoísmo. Vou obedecer. Vou obedecer porque eu preciso de algo de Deus. Eu preciso ir para o céu. Não é só isso. Eu oro para que você e eu possamos obedecer com alegria, com amor, entendendo e recebendo o amor e o sacrifício de Jesus, e com gratidão, entendendo que nele você tem tudo, e é por ele que você vai para o céu. O que eu posso fazer para me parecer mais com ele, que deu a vida por mim, que morreu no meu lugar, que levou o castigo, que era meu, que me tirou do inferno, que era esse o nosso lugar, porque nós estávamos separados do Senhor. Ele levou a ira de Deus sobre ele, naquela cruz, que era para mim. Então, isso tem que, de alguma maneira, penetrar no seu coração e no seu intelecto para que você entenda e diga, eu quero me parecer, eu quero me apaixonar por esse Jesus. Eu quero entregar a minha vida, eu quero receber o Espírito, eu quero ter uma mudança de vida, eu quero ter algo de diferente. Que peixe é você? Você determina o solo, a Milene disse, não foi? Foi. Você determina que peixe que você vai ser. O que você ouviu hoje aqui, o que gerou no seu coração? O que você está pensando? Eu queria tanto saber. Eu queria... E aí, falar, meu Deus, o que eles estão pensando? Eu espero que tenha acontecido um conflito aí dentro, porque a palavra de Deus, ela tem que causar isso. Ela tem que mexer, ela tem que falar, meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu preciso me consertar, eu preciso entrar no eixo. Tomara que você, de tudo que você ouviu, de todas as meninas que falaram aqui, que tenha penetrado algo no seu coração, e que você tenha tido esse anseio do tipo, eu preciso de uma transformação, eu preciso me encontrar com o meu mestre. Eu quero ser o peixe do cesto bom, que vai para o céu e que não vai ser lançado na fornalha ardente. Amém? Deus abençoe. Bem, a gente que agradece. Muito bom. Aí a gente finaliza as 5 parábolas do capítulo 13 de Mateus. Obrigada, as meninas, a Rê, a Aline, a Josi, a Tami, muito obrigada, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito legal, gostei muito de vocês terem vindo aqui, compartilhar com a gente, foi bem legal. Vamos orar então para encerrar. Obrigada, papai, muito obrigado por esse momento, papai. Obrigada por todos que estão aqui reunidos, papai. Hoje ouvimos a sua palavra, Senhor. Muito obrigado pela essa semente, papai, que foi plantada em nosso coração. Que o nosso coração seja solo fértil, papai, que a gente consiga viver na
prática o evangelho, papai. A gente não quer só falar, papai. A gente não quer só ler. A gente quer viver na prática. Nos ajuda, Senhor. Trata no individual, Senhor. Queremos ser transformados. Aguentamos a dor, papai, porque sabemos que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que todos aqui tenham uma noite tranquila na presença do Pai, que essa semana seja abençoada e repleta da presença do Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Abba. Obrigada, Jesus, por ter morrido naquela cruz. Muito obrigada por ter sido obediente e por ter nos ensinado. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém.